nós vivemos um período da humanidade em que a síndrome do pensamento acelerado toma conta de nós. E nós, então, com o pensamento acelerado, nós pensamos 1000 coisas de uma vez só. O número de informações que chega até nós é incrível e a nossa curiosidade é insaciável. Então, quando nós nos propomos acalmar a nossa mente, serenar um pouco o nosso pensamento, o que acontece? O irmão sono toma conta de nós. O irmão sono vai se encostando. Por quê? A pessoa dinâmica, a pessoa ativa, quando ela para, ela cochila. Absolutamente normal. Então nós temos uma luta terrível contra o irmão sono. Dizem os espíritos que a gente às vezes brincava, falava assim, toda vez que eu vou deitar, leia alguma coisa, mas quando eu vou ler alguma coisa, né, o sono chega e eu não termino nem a primeira página. Os espíritos então orientam da seguinte forma: leia em pé. Aí você não consegue dormir, ou você dorme em pé. Não é o nosso caso, mas realmente, quando a pessoa ativa, dinâmica, quando ela para, é normal isso. E os bons espíritos que ficam do lado de lá, eles ficam se aproveitando desses momentos e falam assim: é sim, dorme, está tão gostoso numa cochilada, né? Assim você não pega a lição. Mas não são espíritos maus, são pessoas que às vezes ficam ao nosso lado e não se interessam muito pelas coisas e faz com que a gente então tenha um apagar de memória naquele momento e depois pega um pouco, outro pouco e vai tocando. Mas isso é normal, né? É a mesma coisa quando nós nos propomos a fazer meditação. Então, se a pessoa não está acostumada a fazer a meditação, quando ela vai fazer a meditação, que ela para de pensar, começa a vir um comichão, coça aqui, coça. Por quê? Porque quando você acalma e acerena o pensamento, estreita, a circulação sanguínea que alimenta a periferia do nosso corpo, ela se ativa e você percebe. Na agitação você não percebe. Mas quando você serena a mente, você percebe. Então, dá aquela coceira, agora coçou aqui, coçou ali. Então, quando você estiver meditando, que dá coceira, você faz o seguinte: estou com coceira, eu vou coçar. Coça, e você fala: terminei de coçar, agora eu continuo. É a única forma que a gente tem. É a orientação dos grandes sábios da concentração. Muito bem, vamos fazer então a nossa oração de abertura. É o momento da nossa comunhão espiritual. Procuremos nos livrar dos problemas, para nos plenificar de alegria. Façamos o silêncio interior, para ouvir-te a voz, Pai, a voz que nos penetra como um raio de luz. Permita que nesta tarde, sob vossa inspiração, possamos estabelecer paradigmas novos, otimistas, para que a vossa paz se nos aloje na alma e a alegria de viver seja estímulo para as nossas obras. Queremos pedir-te por fim, Senhor, que nos abençoe a todos e esteja conosco nesta casa, no transcurso da nossa reunião, e que após ela possa nos acompanhar a intimidade doméstica, a fim de plenificar de bênçãos nossos familiares. Se conosco, Senhor. Graças a Deus. O estudo de hoje, Socorro e Soluções, é um livro que eu já li e agora eu estou relendo.
novamente. É do José Carlos de Luca, um livro muito interessante, mas muito interessante mesmo. É um livro de crônicas, escrito pelo José Carlos de Luca. José Carlos de Luca, ele é juiz de direito em São Paulo. E ele é médico. E ele escreve, tem várias obras do José Carlos de Luca, e que são muito boas as obras deles. São crônicas das dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, e é muito interessante. E nesse Socorro e Soluções, a principal parte é o seguinte: neste livro, o autor descreve como os sentimentos e as emoções em desequilíbrio nos causam doença. Ora, todos nós temos, de alguma forma, às vezes, alguma enfermidade. Então, pensar bem que os nossos sentimentos e as nossas emoções em desequilíbrio são os geradores de grandes problemas e dificuldades para todos nós. Né? Então, o livro aborda esse tema. E diz mais: como o nosso comportamento diante das doenças pode retardar o processo de cura, e também nos ensina com clareza doenças que retardam o processo de cura, e também nos ensina com clareza lógica que recursos de cura que tipo de recurso de cura nós podemos utilizar para nos beneficiar no momento de enfermidade. Destaca, entre outros, a aceitação e a consciência de nós mesmos e a transformação moral baseada no Evangelho das lições de Jesus. Jesus é o maior terapeuta que a humanidade conheceu. Se nós pudéssemos acompanhar o Evangelho de Jesus, nós seríamos eternamente felizes. Os ensinamentos que Jesus passou para nós são terapêuticos, nos ajudam. É uma questão de nós realmente vivenciarmos. Orar e vigiar, ele ensinou. Orar nós oramos, agora vigiar é que nós não vigiamos, e então o nosso comportamento fica às vezes meio atrapalhado. Né? O autor faz instigante proposta de enxergarmos com clareza que os problemas estão no caminho de todos nós. Não há quem passe pela vida em brancas nuvens, como dizia Castro Alves. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormecendo, só passou pela vida, não viveu. Ninguém passa pela vida em brancas nuvens, né? Todos nós temos problema no caminho, mas não para nos levar ao sofrimento. Eles nos ensinam que o sofrimento é motivado pela nossa ignorância. Não é ignorância no sentido pejorativo, é ignorância no sentido de não conhecer o pulsar da vida, como a vida funciona. Como nós não conhecemos como é que a vida funciona, nós sofremos, porque nos desviamos do bom caminho. E sim, como chamado, não como sofrimento, mas sim como chamado para o nosso crescimento espiritual. Pois nós não viemos o mundo em viagem de passeio. Todos nós temos méritos a serem resgatados. Obstáculos, perdas e aflições em nossas vidas devem ser entendidos como um convite à reflexão e ao desenvolvimento pessoal. No estudo de hoje, eu escolhi algumas crônicas abordando o assunto que poderão ser úteis na nossa caminhada. O primeiro deles é esse aqui. Está certinho, não? Tá, manda ver. Então vamos lá. A causa da não concretização do pedido feito por meio da oração é a postura mental de só querer algo e não pensar em doar-se. Esse doar-se não é a caridade, o ombro, é o ombro amigo, é aquela pessoa que sabe ouvir o outro, é aquela pessoa que usa o poder que ela possui de carinho
diminui o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, porque você começa a perceber nos outros a luta dos outros, e a sua não é em vão. Então você melhora, você se sente melhor, né? Nós temos a necessidade de corrigir a mente que só pede, e cultivar a mente generosa, disposta à doação e à dedicação. E se existe uma prece valiosa e que realmente nos ajuda, é nossa disposição para fazer alguém feliz. É a nossa disposição para fazer alguém feliz. Você já ouviu falar na irmã Dulce da Bahia, né? Esse ser humano, ela tem lições que eu não posso falar agora, contar para vocês histórias, porque prolongaria demais o nosso estudo, mas ela tem passagens simplesmente maravilhosas, maravilhosas mesmo. Então, isso conta, fazer alguém feliz, né? Isso conta muito a nosso favor. Logo, boas ações são melhor espécie, pois os atos valem mais que as palavras. É fácil perceber que gostaríamos sempre de receber o amparo divino para as nossas dificuldades, mas damos pouca atenção em amparar a dificuldade alheia. Nossas orações só são atendidas quando harmonizamos nossos pensamentos com nossas ações. Quando nós harmonizamos os nossos pensamentos com as nossas ações. Veja a orientação deles como é que é. O pensador sueco, Søren Kierkegaard, ele tem uma observação interessante sobre oração que diz o seguinte: o objetivo da oração não é influenciar Deus, é mudar a natureza daquele que ora. Porque quando você ora, você não muda a realidade. A oração não muda a realidade, ela muda a pessoa. A pessoa mudada pela oração consegue mudar a realidade. Certo? Então, se você faz uma oração como se fosse um papagaio, não resolve mesmo, né? Não vai mudar, porque tem que ser um sentimento, algo interior. O objetivo, como ele diz, o objetivo não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. E atenção, não adianta fazer penitência, é um alerta. Penitência é quando você pega o terço que é o rosário. Não sei se vocês, eu acho que todos aqui viemos da religião católica, menos o João, que já nasceu no lar espírita, mas o restante, eu, por exemplo, fui congregado mariano da congregação mariana do Rio Velho, do Sacomã, né? Então, eu era católico, muito católico. Então, não sei se vocês sabem, mas o rosário, o terço, ele é feito de 50 bolinhas. Cada 10 bolinhas tem uma bolinha maior. Então, são 50 Ave Marias e 5 Pai Nosso intermediário. Certo? Não adianta você ficar papagaiando aquilo lá, papapá, mas você está falando, você está pensando assim: eu vou comprar aquele sapato que eu vi na vitrine. Aquele lá, pode deixar aquele. Não adianta. Não adianta. Gente, não adianta. Né? E por quê? Porque é necessário corrigir as nossas limitações. É isso que importa. Não adianta você falar, Ave Maria é uma oração linda, maravilhosa, sensível. Mas veja, nós continuamos falando que Maria é mãe de Deus. Não, ela é mãe de Jesus. Então, veja, nós precisamos corrigir ao nosso comportamento. Outra coisa que não adianta também, não tem jeito, é nós fazermos promessa. Não adianta. Você acha que Deus, Senhor do Universo, Ele
vai se importar que você machuque o teu corpo, que é a morada da tua alma, que Ele deu com todo respeito, que você necessite mudar machucar o seu corpo. Não. Ele quer que você mude a forma de pensar, porque Deus ama. Certo? Você imaginou? Se eu passar no vestibular, eu vou ficar 6 meses sem chocolate e sem tomar Coca-Cola. É uma promessa. Ou então, uma coisa mais grave, se o meu filho se curar, eu vou andar de joelho, subir tantos degraus da escada. Não maltrate teu corpo. Deus não precisa amar esse tipo de barganha. Ele quer que você mude o seu comportamento. Se nós mudarmos o nosso comportamento, se nós sintonizarmos com os planos superiores da vida, se nós tivermos uma postura altruísta, solidária, amiga, compreensiva, tolerante, nós vamos alcançar aquilo que desejamos. Então não adianta fazer promessa, não adianta, não resolve. Você está maltratando o teu corpo e Deus não quer que você faça uma coisa dessa. Imagine, o teu corpo é a morada do teu espírito. Nós temos que zelar pelo nosso corpo. E ainda tem quem se autoflagela, bate na cabeça até sair sangue, põe coroa de Cristo e vai se arrastando. Não, gente, não. Isso é barganhar com Deus. Ele não precisa disso, ele quer ver você mudar o seu comportamento. Mas então não tem milagre? Não. E como acontece o milagre? Milagre é o coroamento de um mérito e não a derrogação das leis que regem a vida. Jamais. As leis que regem a vida não são denegadas. Aconteceu porque a pessoa passou por uma dificuldade grande, por um comportamento equivocado, certo? Ele passou por grandes problemas. Ele corrigiu os problemas, ele sarou. A pessoa sarou de um câncer, sarou. É possível? É possível. Claro que é possível. Ele sarou, porque o câncer é efeito. A causa é anterior, é o comportamento. A maneira como nós usamos o poder da nossa mente. Então, quando nós educarmos a nossa mente, as doenças se afastam de nós. E no momento que nós adquirimos a razão, nós temos uma consciência plena do que é o certo e do que é o errado. E temos o livre-arbítrio para escolher que caminho nós queremos. Levando em consideração que quando você escolhe um caminho, a escolha é sua. Se acertar, cresce. Se erra, resgata. Não, a lei é assim. Nós é que fantasiamos. Nós é que quando acontece alguma coisa, o culpado é o Pedro, é o Paulo, é o João, é o governo, é a sorte. Não, somos nós. Essa é a realidade. Né? Então, como nós podemos corrigir um erro, então? Voltando atrás, vencendo o nosso ego, reconhecer que erramos, fazer o bem, pois só o bem que se faz anula o mal que se fez. Temos que fazer o bem, independente de quem seja, como for, procurar fazer o bem. Esse é a questão da prece e da oração. O próximo é servir. É um dos verbos mais difíceis de conjugar em nossa vida, porque a maioria de nós ainda quer ser servido. É lógico. Quem não quer facilidade? Todos nós. Nós queremos facilidades. Quando somos contrariados, criamos problemas. Como é possível? Nós não gostamos de ser contrariados. Todos nós queremos facilidade. E na realidade a vida não funciona desse jeito. Não
funciona assim. O autor faz uma comparação interessante, dizendo que todos nós temos conta corrente no banco, mas que também temos conta corrente aberta no banco do céu. Só que os investimentos que dão valor à nossa vida na terra são transitórios, porém nos céus são permanentes e eternos. Na conta celestial se deposita o perdão, a caridade, o amor, a benevolência para com o próximo, os abraços, que é uma transmissão de fluido, de energia, alegrias, amizade e tantas outras moedas que tornam a vida feliz. Não apenas a nossa, mas também a vida daqueles que de alguma forma cruzam o nosso caminho. Amar e servir. Quem não conhece a Madre Teresa de Calcutá? Tem várias histórias, onde eu vou contar para vocês, da irmã Dulce e da Madre Teresa. Vocês vão ficar encantados com essas pessoas. Eram pessoas inteligentíssimas, desprovidas de qualquer sentimento material. Viviam no mundo espiritual, viviam na terra, mas espiritualmente. Tem histórias lindas dessas duas criaturas. Nosso querido Chico Xavier tem uma frase simples, mas profundamente verdadeira, que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Como não serve para viver? Vive de forma equivocada. Vive enfrentando sofrimentos, lutas, mágoas, tristezas. É isso que acontece. Quem não serve para servir, não aprendeu ainda a viver. Nossa vida só passa a ter real valor quando vivemos de tal forma que a vida não é boa só para nós, mas também boa e agradável para os outros. Quando nós também dedicamos essa mesma alegria para as outras pessoas. Quando você dá amor, você cura a si mesmo e aos que recebem o seu amor. Você quer receber amor? Doa amor. Você quer receber bondade? Doa bondade. Tudo aquilo que nós desejamos para nós, você tem que doar para os outros. Então, isso é fundamental. Quando nós amamos, o nosso coração irradia beleza, harmonia e paz. Tais sentimentos são profundamente curativos para o corpo e para a alma, curando quem ama e quem é amado. O autor observa que oferecer amor às pessoas é uma forma poderosa de manifestar o amor que existe em nós, fortalecendo muito a nossa autoestima, curando nossas feridas internas. Mas muitas pessoas dizem, sejamos sinceros, não é fácil amar as pessoas, tanto as que conhecemos como as que mal conhecemos. Não é fácil amar as pessoas. E outra escritora famosa que vocês conhecem bem, Clarice Lispector, ela tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, tem muita propriedade: qualquer um pode amar uma rosa, mas é preciso um grande coração para incluir os espinhos. Qualquer um pode amar uma rosa, mas é necessário um grande coração para incluir os espinhos que vem junto com a rosa. Esse é o amor incondicional. Eu te amo indiferente. Se você me ama, eu vou ficar muito feliz. Mas se você não me ama, eu te amo do mesmo jeito. É amor de mãe para filho, amor de pai para filho. É aquele amor incondicional. Eu te amo, acabou. Eu lembro de uma história, eu já contei essa história para o pessoal mais antigo, lembro dessa história.
Eu lembro de uma história de uma mãe que ela tinha um filho só. E um dia, isso daí eu vi na televisão Cultura, esse documentário. Eu vi na televisão Cultura. E era um documentário verdadeiro. Ela era mãe de um filho só. E o marido havia falecido e ela era viúva. O filho tinha um amigo muito amigo de verdade, aqueles que conviviam junto. Um dia eles brigaram e o amigo matou o filho dela. Matou o filho dela e foi preso. Foi preso. Vocês acreditam que essa mãe ia todo fim de semana no Carandiru, na época, tinha aquela prisão grande em São Paulo, ela ia no Carandiru levar para esse assassino do filho dela pasta de dente, sabonete e algumas coisinhas mais que ele queria. E a repórter então pergunta para ele: como você se sente, sendo que a mãe da pessoa que você assassinou, falou, ela me adotou como um filho dela. E eu não vejo a hora de sair daqui, porque ela vai ser a minha mãe. Eu vou viver em função dela. Eu vou fazer por ela. Veja o poder do amor. Veja o poder do amor. Ela substituiu o filho que ela amava pelo assassino do filho. Então, esse é o amor incondicional. Esse é o verdadeiro amor. Esse é que move a vida. É Ele. Esse é o amor que nós devemos buscar. Podemos iniciar o exercício do amor de uma forma mais simples, mas não menos importante e eficaz. Vamos trocar hostilidades com o que geralmente tratamos as pessoas pela gentileza. Nós desconhecemos o poder da gentileza. Como as pessoas se sensibilizam com a nossa gentileza. Eu costumo falar para você, faz um teste no supermercado. O caixa, você está passando as coisas no caixa. E ele fala, que mais? Que você tenha uma boa tarde. Oh, muito obrigado. O senhor também. Você tem uma ótima tarde. Entra no supermercado, num lugar simples, vê uma pessoa varrendo. Fala para ela, muito obrigado. Você está deixando tudo limpinho. Não, é obrigação minha. Obrigado ao Senhor de vir aqui. É impressionante o poder da gentileza. Coisa simples, uma palavra simples. Simples, simples, simples. Que mais? Que você tenha um excelente tarde. Que tudo corra bem na sua vida. E às vezes eu brinco ainda, falo assim. Eu percebo que a pessoa é casada, tudo mais, eu falo assim, olha, quando você chegar em casa à noite, ele vai falar para você, eu te amo. Vai falar, Deus queira que fale. Ele vai falar para você, não vai falar só isso, ele vai falar, eu te amo. E vai falar assim, o que seria da minha vida sem você? Nossa, vai dar certo. E vocês vão ter uma noite feliz, de paz, e amanhã vai ser um novo dia. A pessoa tem um sorriso, ela abre um sorriso, uma coisa simples. É uma gentileza que você faz com as pessoas. Mais alguma coisa? Não quer mais nada. Chega, o preço está muito alto as coisas aqui. Não vai mais resolver nada. Infelizmente são. Então, o poder da gentileza. Sejamos gentis com os outros. Vamos destravar a nossa cara amarrada, esboçar um sorriso de simpatia, expor uma palavra de apoio, de elogio, pois o amor que damos aos outros é o amor que volta correndo para nós. E isso é bom demais, gente. Quando você é amado, é bom. Como Freud dizia, como fica forte a pessoa quando ela tem certeza que é amada. Como fica forte a pessoa quando ela tem certeza que é amada. Freud, que estudava o consciente e o inconsciente, estudava a psique da pessoa, a mente, e entrava na mente das pessoas.
fica forte a pessoa quando ela tem certeza de ser amada. Ame. Tem pessoas que falam, eu amado, mas aí vai me dar dor de cabeça, vou me sentir mal, não quer, se recusa a amar. É uma coisa. Mas assim somos nós. E vamos ir. A nossa meditação hoje, eu estudei a flor de lótus. A flor de lótus, no pensamento budista, ela é uma flor, até anotei as palavras que eles usam. Para os budistas, ela tem o poder de representar a pureza, a transcendência e a evolução espiritual. Ela tem esse significado devido à característica única, nascer em meio à lama e se desenvolver pura e limpa. É bonito, né? Nascer no meio da lama e se desenvolver pura e limpa. Quer dizer, a pessoa que pode nascer numa favela, num local bem pobre, mas ela pode se tornar uma pessoa maravilhosa. Então, por isso, a flor de lótus, ela é representativa para os budistas e que nós respeitamos profundamente. Então, nós vamos fazer agora o momento da nossa meditação. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos dar o passe individual. Nós vamos dar o passe coletivo. O que é o passe? O passe é uma transfusão de energia, de fluido, de magnetismo, que todo ser humano possui. Então você, como mãe, por exemplo, se você abraça o seu filho, se você estreita seu filho no peito, que eu acho uma das imagens mais lindas que existe do ser humano, é uma mãe amamentando. Quando ela amamenta, que ela estreita o filho no seio, acaricia a cabeça, é o leite só? Não. É o amor, essa energia que o ser humano possui. Então, o passe é exatamente isso. É uma pessoa que, orando, ligada ao mundo superior, se reveste de uma energia e transmite para a pessoa que está recebendo o passe. E a pessoa recebe o passe, sim, de acordo com o seu mérito. Certo? Há necessidade de merecermos também. Porque muitas vezes nós imaginamos que estamos passando por um momento difícil e para Deus é exatamente aquele momento que você precisa para superar, aprender a superar desafios. Você tem que passar por aquilo ali para crescer. Então, o passe, todos nós vamos receber esse passe. Tem aqui no plano espiritual seres que vão chegar a cada um de nós e vão fluir para aquele que para aquela pessoa que está recebendo aquilo que ela necessita. E eu peço mais uma coisa. No momento da nossa meditação, se você tem alguma dor, se você tem algum problema de saúde, no momento em que nós estivermos fazendo essa viagem para dentro de nós mesmos, no momento que você estiver fazendo essa viagem para dentro de si, e você tem um problema, por exemplo, de fígado, ou de um filho, ou seja como for, imagine aquele órgão, ou aquele filho, ou aquela pessoa querida, iluminada, como um foco poderoso de luz, envolvendo a pessoa ou o órgão que você deseja. Tenha absoluta certeza que essa frequência vibracional, eles vêm e nos ajudam. É necessário você subir um pouco. A oração faz isso. É a criatura em busca do Criador. Quando nós oramos com sentimento, nunca nós ficamos sem receber do plano espiritual a ajuda que nós necessitamos. Nunca. Nunca. Se existe uma coisa que os benfeitores fazem por nós, é isso. Nunca
somos sempre abençoados. É a questão, é a nossa frequência vibracional, é a nossa vibração para alcançar os planos superiores da vida. Então eu convido vocês à nossa meditação. Vamos procurar esquecer os nossos problemas, sair um pouco dos nossos sentidos materiais e vivermos um pouco no sexto sentido, que é a percepção extrasensorial, que é a nossa frequência vibracional espiritual nos planos superiores da vida. E vamos prestar atenção na nossa respiração. Respirar suave e profundamente. Relaxar. Relaxe os músculos da testa, da face, do pescoço. Relaxe. Respire suave e profundamente. Sinta o ar que lhe abençoa a vida penetrar em seus pulmões. Relaxe os ombros, os braços, as mãos, as costas, o tórax, o ventre, o baixo ventre. Respire suave e profundamente. Relaxe as pernas, os pés. Eu vos convido a uma viagem mental. Vamos nos imaginar apreciando uma flor de lótus. Realmente ela é muito bonita. Aliás, a natureza sempre nos encanta. E neste momento somos nós integrados à natureza. Eu vos convido a olhar para o céu. Do céu chega até nós um raio de luz. Essa luz é belíssima, essa luz é curadora. Essa luz nos envolve. Conforme respiramos, essa luz penetra os nossos pulmões. E através da corrente sanguínea, essa luz atinge todas as nossas células e nós nos iluminamos. O nosso cérebro se ilumina. Mentalize o seu cérebro iluminado. Mentalize o seu cérebro iluminado. Como um foco poderoso de luz, enviando energia para todo o teu corpo, para todas as pessoas que você ama. Imagine o seu cérebro iluminado.
a nossa visão se amplia, a nossa audição se sensibiliza, a nossa laringe se ilumina, nossos pulmões se iluminam, nosso coração se ilumina. Mentalize o seu coração, pulsando, dando-lhe a vida. Mentalize o seu coração, um foco de luz. Mentalize o seu coração, pulsando. Sinta o pulsar do seu coração. O fígado se ilumina, o pâncreas, o estômago, todo o nosso intestino se ilumina, nossos rins se iluminam, filtros maravilhosos, todo o aparelho genésico, todos os órgãos anexos, e nós nos iluminamos. Uma paz profunda toma conta de nós neste momento. E é nesse momento que podemos dizer: muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste e por tudo que nos dá. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo dom da vida, Pai. Muito obrigado. Pai nosso, Pai de todos nós, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino de paz e de amor. Seja feita, Senhor, sempre a vossa vontade, na terra, no céu e em toda parte. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo e da alma, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, nossas vidas e ensina-nos, Senhor, a perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Assim então, podemos retornar à sala, encerrar nossos trabalhos e agradecer do fundo da alma a presença